Oi, boa tarde a todos. Sou Regis Andriolo, docente aqui da Universidade do Estado do Pará desde 2010. Trabalho com saúde baseada em evidências desde 2002, já há 23, 24 anos. E foi feito o convite, né, para fazer a apresentação sobre algum tema relacionado à saúde pública. E eu ofereci esse, né, sobre a otite, porque é uma situação clínica prevalente, bem incidente, bem prevalente, causa sofrimento às crianças, né, e envolve os aspectos relacionados à saúde pública, né. Então, essa demanda, ela surgiu a partir de um trabalho inicial em um serviço de saúde aqui, né, aqui no estado do Pará, na capital, a partir de um trabalho que gerou um trabalho científico, né, uma publicação que está disponível aí no link, na base de dados da BVS, Biblioteca Virtual em Saúde, que era sobre o nosso laboratório, né, de medicina baseada em evidências. Então, nós fizemos uma ação em um serviço de saúde aqui, relatamos a experiência do laboratório e o propósito do laboratório, né. O laboratório ele foi criado de medicina baseada em evidências da Universidade do Estado. Foi criado em 2012, funciona desde 2010, né, quando eu vim ao estado do Pará, mas foi institucionalizado em 2012, houve uma renovação agora, segundo a nova legislação atual, né, de laboratórios da universidade, foi renovado em 2024, a demanda foi feita em 2020, mas foi devido às circunstâncias da crise sanitária que se estabeleceu, foi renovado em 2024 somente. Mas lá em 2012 foi feito esse trabalho, né, do laboratório no Centro de Saúde Escola do Marco. Nós, com a ajuda dos alunos, nós mapeamos, né, todas as especialidades, subespecialidades, as demandas todas, né, fizemos algumas estatísticas. Fizemos uma exposição em que 60, tá aqui embaixo, tá? Ó, o risquinho. 60 profissionais participaram, tá? Houve participação do Alan Mansur, que é o procurador do Ministério Público Federal, porque diz respeito ao direito sanitário, essa questão das evidências, né? E houve uma procura muito grande sobre essa questão das evidências, né? Bom, depois dessa palestra, alguns profissionais me procuraram, né, cardiologistas, várias especialidades, entre eles, profissional da otorrino, né, pediatria otorrino, para nós os ajudarmos em relação às suas condutas, né, mapear direitinho o serviço, ver se as condutas estão alinhadas com as melhores evidências, e aí eu acabei encontrando esse tema, que tem alta relevância epidemiológica, alta relevância clínica, envolve a questão de custos. Apresentei isso ao secretário de saúde na época, Dr. Hélio, da CESPA, né? Então, nós avaliamos as evidências sobre otite, né? E expusemos essas evidências, tá? Na verdade, não é sobre tratamentos para otite, tá? É antihistamínicos e descongestionantes, tá? Porque existem outros tratamentos propostos também, tá bom? Então, quais são as evidências sobre os antihistamínicos e descongestionantes? Antes, é importante nós sabermos da definição da doença, né? Então, vamos lá. Otite média aguda, o que é? Você tem a infecção, né, na orelha média e rapidamente aparecem os sinais e sintomas, né, otalgia e febre, tá bom? Tem a otite média com efusão, onde você tem o líquido de cor amarelado, né, pálido, tá bom? Sem sinais e sintomas de infecção aguda, tá? Os sinais e sintomas de infecção aguda estão ausentes, tá bom? Não havendo perfuração de membrana timpânica ou otorreia. E tem a otite supurativa também, tá? Com secreção purulenta na orelha média, mas claro, né, todos os tipos são advindos em última análise, a questão inflamatória, né, sendo, principalmente por questão viral, mas
a nomenclatura aguda aí vem pela situação aguda, né, advinda de infecção viral, com posterior inflamação e secreção, tá? Dor e tudo mais. Então, aí tem as referências sobre as definições, tá? Para definição de doença, é bom a gente ver sempre os guidelines, né? Diretrizes, revisões sistemáticas, consenso, tá bom? E o quão presente é essa doença, né? Qual é o espectro dela, né? Nesse sentido de distribuição. Quando nós falamos em distribuição, né, naturalmente, em termos de estudo, método epidemiológico ou método científico na saúde, né, a gente fala em incidência e prevalência, tá? Olha, esse tema, né, como eu falei aqui no começo, ele foi demandado em 2012, né, e vira e mexe a gente revisita temas, né, que a gente trabalhou, tá? A gente trabalha com diversos temas, na área do esporte, na área em diferentes especialidades da saúde, no esporte, na ecologia, tudo a gente... Porque no conhecimento humano, né, todas as áreas do conhecimento humano, inclusive as áreas, né, de acordo com os critérios da CAPES lá, né, tem grande área, subárea, especialidade, subespecialidade, tudo vai em direção, tudo busca causalidade, né, no direito. Então, a gente lida com vários temas, porque os princípios são os mesmos, tá? Então, é importante a gente saber a epidemiologia, né? E ao revisitar esse tema agora, na época, a gente praticamente não encontrou estudos, né? Na época estava difícil encontrar estudos sobre incidência e prevalência de otite. A situação clínica, ela é prevalente, é incidente, a gente sabe, né? Sempre tem um vizinho ali que tem uma criança, que tem a dor de ouvido, isso é muito referido, né? Entre os cidadãos, né? Nós, cidadãos. Mas estudo científico a gente não acha, é difícil mesmo, né? Então, por isso que a gente colocou essa faixa ampla aí, incidência de 3% a 36%. Por quê? Os estudos são raros de se encontrar. Por exemplo, eu me baseio mais em uma revisão sistemática feita na América Latina aqui, né? Esse Bardak, né? O estudo de 2011. Ele é antigo, nós estamos em 2024, mas se você procurar, você não acha estudo de incidência e prevalência de otite. Porque a situação clínica, embora seja importante, né, como a gente falou aí, do ponto de vista clínico, porque a criança sofre, e epidemiológico, pela distribuição da doença, nós não temos, existe uma dificuldade operacional muito grande para se fazer esses estudos, né? Então, o pouco que a gente tem sugere isso, né, uma ampla faixa de 3% a 36%, tá? Como é que faz o diagnóstico da otite? Exame físico com otoscópio, tá? Preferencialmente o pneumático. Nós sabemos que, atualmente, existem muitos serviços, os públicos, né, com dinheiro, com recurso de imposto nosso, né, que não tem otoscópio, né, uma coisa impressionante, né? É um instrumento básico do otorrino, porque não do pediatra, né, não tem o otoscópio. Né, isso foi detectado, mas a gente sabe das dificuldades, tá, pessoal? Não é fazer crítica destrutiva, né? É identificar o problema e a gente tentar corrigir, tá? Ainda mais em regiões como a nossa, né? Onde a temperatura, a umidade são totalmente propícios, né? A que os micro-organismos prosperem, né? E o que a gente não quer é que os patogênicos prosperem, né? E região também em que culturalmente nós temos bastante a prática, né, o hábito de nadar, né, por exemplo. Então, em países onde você tem muita gente que tem essa cultura, né, litorânea, ou, enfim, ribeirinha, como aqui, né, de rio, de nadar, você expõe, né, é fator de risco, né, aumenta a probabilidade de ter uma otite, né. Então, e pior ainda em país frio, né, aqui não é frio, mas o ambiente é propício ao crescimento de micro-organismos, né? Inclusive os multiresistentes, né? A gente tem estudo aqui do nosso doutorado que mostra, por exemplo, né? Não é o mesmo micro-organismo, mas a título de exemplo, né? No meio ambiente, intestino de peixe, você tem micro-organismo multiresistente, né? Então, é importante a gente fazer esses estudos aqui, né? Então, quem tiver interesse em fazer estudos epidemiológicos sobre otite, a literatura carece, tá? Até para a gente tomar decisões mais refinadas. Outros métodos, então, laboratoriais, né, identificação de patógenos, exames de imagem, né, tomografia e ressonância magnética, e timpanometria e reflectometria acústica, tá? Faltou um izinho aí.
Saiu do ar? O que é isso? O slide. Analisou? Hã? Tá. Voltou? Tá. Opções terapêuticas, então. Então, tem a carbocisteína, os antihistamínicos, né, que é o nosso foco aqui, tá, pessoal? A exposição aqui não diz respeito a todas as opções terapêuticas, né? A gente expõe aqui o que há disponível, mas as evidências que serão comentadas serão sobre os antihistamínicos e descongestionantes, tá? Antagonistas de receptor de leucotrieno e spray nasal com esteroide, tá? Esse aqui parece que é, ao que tudo indica, né, as diretrizes e tal, apoiam, né, esse esteroide nasal aí, tá? Agora vejamos os antihistamínicos, né? As evidências, né? Então, desde 2010, a gente tem nível 1 de evidência, revisão sistemática, tá? Não é porque a embalagem é revisão sistemática que você vai dar bem, né? Tem que ver direito como foi feita a revisão, tá? Mas, a priori, quando você tem uma revisão sistemática, você considera nível 1 de evidência, tá? Mas não é porque a embalagem é chamada de revisão que você vai dar bem, né? Já falei, tem que ver se esse nível 1 aí, embalado, né, em nível 1, que é a revisão sistemática, presta, né? Porque é tudo trabalho humano, né, pessoal? A gente... nas igrejas, né, tem gente que falha, né? Imagina nas instituições científicas, né, e que envolvem mercado de medicamentos, né? Só tem gente falhando, né? Então, tomar cuidado. Mas nós avaliamos os estudos, tá? A revisão sistemática, não foi difícil avaliar, porque não tem aquele apelo corporativista, foi fácil avaliar essa revisão, né? Essas evidências sobre a otite, né? Não foi uma pergunta de pesquisa conflituosa, né? Como a que tem ocorrido nos últimos 5 anos aí, então foi uma análise sóbria, né? Bom, essa revisão sistemática existente, a do Coleman aí, né, de 2010, ela incluiu 15 ensaios clínicos controlados, tá? Randomizados, 2.695 pessoas, pacientes, crianças, né? Então, aí o autor, eu coloco aqui a conclusão, tá, pessoal, mas eu chamo a atenção para vocês, né? Porque é uma exposição rápida, né? É importante a gente analisar, não só com o resumo do trabalho, né? Isso aconteceu muito na pandemia, na crise sanitária, onde o pessoal via a conclusão de estudo e saía buzinando por aí, né? O autor falou, o pessoal não analisa o estudo, né? Mas, como eu falei, a gente analisou os estudos aqui, né? A revisão e os estudos que a revisão incluiu e tudo ok, tá? Então, eu vou expor logo a conclusão aqui. Os antihistamínicos e descongestionantes não demonstram melhora clínica ou cura, tá? Aumenta significativamente de 5 a 8 vezes as chances de malefícios, como diarreia, exantema, erupção cutânea, tontura, psicose ou necessidade de interrupção do tratamento por eventos adversos. Então, o que quer dizer essa conclusão aí, né? Que o antihistamínico, em geral, não funciona e possivelmente faz mal, tá? Então, você tem efetividade e segurança, as duas coisas, certo? Tem um outro item que nós vamos comentar no final, que é um tipo de evento adverso, tá? Ele não é clínico, ele é econômico, que é o custo do medicamento, certo? Então, assim, 15 ensaios, né, feitos em países diferentes, sempre tem uma variação metodológica, isso é importante, porque cada estudo tem a sua particularidade, né, em função das características individuais, das pessoas que entram, o jeitão que o médico aborda as pessoas, pode variar na posologia, e isso é muito importante na construção da evidência, tá? Para você saber se vai ter mais ou menos certeza se aquilo é efetivo e seguro, tá? Então, assim, 15 ensaios é um corpo de evidência muito importante, né? E mais de 2.000 pessoas aí, né? É um tamanho amostral bom, tá certo? E isso me dá uma certeza de que realmente, cara, será que a gente está indo no caminho certo em relação ao uso do antihistamínico, né? Ao que tudo indica, não, né? Em relação ao seu uso, tá? Porque, olha aqui, a gente vai mostrar aqui para vocês, né? Então, aqui, otite média aguda persistente, desfecho, né? Persistência de otite média aguda por mais de 2 semanas, né? Então, você tem os dois grupos aqui.
o que toma um medicamento e o que não toma. Então, vocês observam aqui que a direção de efeito está em favor do controle, ou seja, houve menos tempo, né, menos persistência entre os que usaram. Ah, mas a diferença não foi estatisticamente significante, né? Não foi estatisticamente significativa nos estudos individuais, né? Mas foi na meta-análise, né? Quando você tira a média dos 2 estudos individuais, você tem finalmente tá aqui, ó, é a meta-análise. O que é a meta-análise? É a média dos efeitos dos estudos individuais, mas não é uma média simples, é uma média ponderada, de acordo com o peso que cada estudo tem na média. Mas é possível observar também que não tem muita divergência, como é que fala, não tem muita dispersão entre os estudos, né? Eles não estão dispersos, estão muito alinhados, né? Então, é plausível mesmo a gente assumir isso que está aí, né? Se eu fizer uso do antistamínico, eu vou estar aumentando, mais do que duplicando, a probabilidade do sintoma permanecer em relação ao grupo controle, ou seja, se tomar placebo é melhor do que o grupo controle, quer dizer, então não faz sentido, pelo menos por essa análise aí, né, 2 estudos distintos, um feito em 1981, outro em 83, mas o meu descongestionante que eu uso hoje, ele é novo, né, então, tudo bem, mas cadê os estudos com o novo, né, por exemplo, a desloratadina, né, que é mais novo do que esses que usaram nesses 2 estudos aí, tá? Então, enquanto não tiver, você que tem dúvida, né, ou que tem certeza, eu tenho certeza que funciona, então mostre para o mundo, refute isso que está sendo mostrado em relação aos demais, né, é mais seguro fazer isso, tá bom? Ir com calma, né, porque se o corpo da evidência vai contra, ainda que haja um novo, é mais seguro abrir devagarinho, experimentando um no outro, paciente, compartilha em congresso, compartilha com as pessoas, aí a gente daqui a pouco vai ter um ensaio clínico, e a gente vai aí sim vai poder confrontar os resultados de tudo que já existe contra as versões novas, entendeu? Então, a gente costuma dizer assim, já que é para fazer o paciente de cobaia, que o faça de maneira ética, né? Que o favoreça, subsequentemente, porque pode ter recidiva, né? Ele participa no estudo hoje, e da próxima vez que tiver reincidência, se tiver, ele usa o medicamento que demonstra ser adequado, né? E para os demais que estiverem na fila para usar nos próximos anos, algo assim. Então, esse outro aqui, essa outra análise, né? Persistência de otite até 2 semanas, né? Desfecho primário, descongestionante e antistamínicos, né? São 4 estudos feitos em diferentes épocas e tal. Teve uma certa dispersão entre eles, né? Em relação à direção de efeito, mas a heterogeneidade foi baixa, tá? Então, a gente pode dizer que a evidência é plausível, consistente. Então, assim, praticamente não tem diferença entre usar e não usar, né? Se você pagar R$40 em alguma coisa que não funciona, é melhor não pagar nada para outra coisa que não funciona, que é o placebo. Não toma nada, certo? É a evidência que está se apresentando, não sou eu que estou dizendo, eu só estou sendo locutor, né, da evidência que se impõe, tá? Então, esse risco relativo de 1 quer dizer o seguinte, basicamente não tem diferença, né? Aliás, tem diferença matemática tem, esse 0,6 significa que você adiciona 6% de probabilidade da otite permanecer em quem faz uso do tratamento, ou seja, favorece o controle. Se favorece o controle, você tem a menor probabilidade de ter a persistência da otite em até 2 semanas. Em outras palavras, quando comparado com o controle, o uso do antistamínico aumenta em 6% a probabilidade de ter uma persistência no sintoma. Tá? Aí aqui, essa outra análise, né? Descongestionante ou antihistamínicos e perda auditiva, tá? Aqui os estudos foram diversos, né? Tiveram direções de efeito. Um fala que antihistamínico é bom, outro fala que é melhor usar nada. Mas quando a gente tira a média, o efeito médio, né, dos 2 estudos, você tem um aumento de 45% na perda auditiva entre os que usam antihistamínico. A evidência é fraca para isso? Mas é mais seguro ter reservas em relação ao uso do antihistamínico, tá? Ou descongestionante. Esse outro aqui
É um score de validade, né, que eles usam, um score específico da clínica da otite, tá? Então, em geral, também não faz diferença entre usar o antistamínico e o descongestionante em relação ao controle, tá? Mas eu tô vendo que a estimativa de efeito foi 1,02. Realmente tem diferença, então. Você tem uma adição de 2% na realidade, né? Não deu diferença estatística, mas a análise, quando a gente traduz um gráfico desse, a gente basicamente assume que não há diferença entre o medicamento e o controle, tá? Mas é fato que houve sim uma adição de 2%, tá? Embora não tivesse significância estatística, tá? Desculpa, aqui é cura, tá, pessoal? Cura de acordo com o score que eles usam lá, tá? Houve uma adição de 2% na probabilidade de cura entre os que usam o controle, não o antistamínico, tá? Por que é o controle? Porque a direção do efeito tá para lá, tá? Tá para esse lado aqui, ó. Deixa eu riscar aqui para vocês verem, tá? Tá do lado direito aqui, ó. Tá bom? Tá um pouquinho para cá, tá vendo? Opa, errei aqui. Tá um pouquinho para cá, tá? Para a direita. Então, favorece o controle. Se é desfecho positivo, cura, então você fala, curou mais no controle, tá? Complicação. Houve aumento de 28% na incidência de complicação entre os que tomaram antistamínico ou descongestionantes em relação ao controle, tá? Favorece o controle, ou seja, menor probabilidade de complicação em quem fez controle, ou maior probabilidade de complicação entre os que fizeram histamínico, descongestionantes ou antistamínicos. O quanto foi a estimativa? Teve uma adição de 28%. Tá? E aqui é evento adverso, tá? Aumentou, octuplicou, né? Tipo, duplicou, triplicou, quadruplicou, aí quintuplicou, aí 8 vezes, né? O que ocorre no grupo controle, tá? Se fizer uso. Aqui, descongestionantes isolados, tá? Otite aguda persistente, também, até 2 semanas, tá? Aumentou em 6%. Em mais de 2 semanas, antistamínicos e descongestionantes aqui, tá? Houve a cointervenção, tá? Os dois combinados. Aumento de 37%, tá? Um estudo, mas a evidência é fraca, é fraca, mas é o que tem, tá? Para os dois combinados. Então, reserva, né? Reserva no uso do antistamínico e descongestionante. Agora, com a efusão. Otite com efusão, nível de evidência também, revisão sistemática, 16 ensaios clínicos, quase 2.000 participantes. Então, o autor dessa revisão, que é do Griffin aí, 2011, tá? O autor comenta assim, o uso do antistamínico descongestionante não está associado à resolução da otite média com efusão em crianças, tá? E triplica as chances de malefícios, como irritabilidade, sedação e desconforto gastrointestinal. Então, vamos lá. Para otite com efusão, antistamínico isolado, tá? Você tem ausência de diferença entre antistamínico e otite, tá? Basicamente. Necessidade de cirurgia, timpanostomia ou miringotomia, aumenta, mais do que duplica a probabilidade de necessidade de cirurgia entre os que faziam uso do antistamínico isolado, tá? Não deu diferença estatisticamente significante, mas duplicar é clinicamente relevante. Quando é que eu vou ter mais certeza de que isso é real, não foi uma estimativa ao acaso? Fazendo mais estudos, tá? Estudo de 2008, esse daí, tá bom? Descongestionante isolado para otite com efusão. Um estudo, evidência forte? Não é fraca, foi feito em 86, mas a evidência disponível mostra isso aí, tá? Você mais do que multiplica por 10 a probabilidade de ter evento adverso significativo quando comparado ao controle, tá? O risco relativo foi de 11 aí. Então você tem uma adição de risco forte aí, tá? Muito grande, tá bom? Descongestionante isolado para cura. Você aumenta em 6%
a incidência de cura se fizer o uso do controle, ou seja, se não fizer nada, né? Porque o controle é placebo, tá bom? Então, o antistamínico, mais uma vez, demonstrou não, o descongestionante, né? Demonstrou não ser efetivo, tá bom? Combinação de antistamínico com descongestionantes, eventos adversos considerados significativos. Quase triplica, tá? Você tem 1, 2, 3, 4, 5 estudos, tá bom? Feitos em épocas diferentes, tá bom? Locais diferentes. E os efeitos bem alinhados aqui, tá bom? Combinação de antistamínico com descongestionante, perda auditiva. Tá? Você adiciona 50% de risco. Um estudo de 1982, a evidência é fraca, tá? Mas é a que está disponível, tá bom? Sugerindo reserva no uso do antistamínico mais descongestionantes. Conclusão, então, o uso de antistamínicos e descongestionantes para crianças com otite média aguda e com infusão na prática clínica, né? Recomendação, não utilizar. Baseado em quê? Nível 1 de evidência com revisão, que é a revisão sistemática, tá bom? Essa situação clínica aí, essa pergunta de pesquisa, nós tivemos muita sorte, né? Por quê? Por se tratar de situação clínica de alta relevância, epidemiológica e clínica, como foi dito, muitas vezes gera atritos, né? Com pessoas que lidam com a situação clínica, que estão na prática clínica, com gestores de saúde. É muito comum gerar ruídos, né? Conflitos, né? Entre quem gera a evidência, quem faz a leitura da evidência, com quem toma a decisão na prática ou na gestão. Esses conflitos existem, eles são normais, tá? Agora, sim, é importante que, antes de omitirmos opiniões valentes, né, que nós nos debrucemos sobre os autos, né? Então, infelizmente, tem um nome, eu esqueci, é um fenômeno que existe, né, de quanto mais a pessoa não se apropria dos fatos, não se debruça sobre os atos e os fatos, mas ela se julga sabedora do problema, né? Esse é o ruído que gera briga, né? Quando, na verdade, a ciência, ela é assim, né? Você está na academia de ciências, estando na gestão ou na pesquisa, né? Com um pezinho na pesquisa e na gestão, é natural que haja contraditório, é importante que haja contraditório, porque a base de toda a universidade, de toda a instituição baseada no método científico, se você tiver o uníssono, você não tem não é salutar, né, que seja uníssono a opinião, que não haja divergência, né, porque a ciência é a arte de refutar o colega, tá bom? Com os argumentos, com as premissas, e que elas sejam baseadas nos fatos que se impõem, né, naquilo que é mensurável, naquilo que é observado, e não simplesmente nas conjecturas, né, destituídas daquilo que se impõe na realidade, tá bom? Então, é salutar o debate, tá? Mas nesse caso aqui, então, como eu falei, a gente deu sorte, porque muitas sociedades já reconheceram realmente que o uso não é legal, né? Eu creio que, para essa questão específica aí, seja justamente porque o apelo financeiro, corporativista, não tem muito esse apelo, né? Para outras situações, a gente já convive com muito conflito, né? E existe apelo, né? Esses apelos que todos sabem, né? Então, na hora de disseminar essa evidência, por conta desse apoio da sociedade, né, fica mais fácil, tá? Porque o pessoal fala, nossa, o Instituto Nacional de Excelência Clínica do Reino Unido também apoia não usar antistamínico, puxa, então agora eu não vou usar mais, né? E a pessoa esquece que essas sociedades erram muito também, né? É histórico isso, inclusive, né? Tem um exemplo da Sociedade de Viena lá, que refutou lá aquele artigo lá que a gente deu aquele dia. A Sociedade Médica de Viena refutou as demonstrações do Semmelweis, dizendo que lavar a mão prevenia a sepse entre as grávidas, né? Porque na época vigia a ideologia dos humores lá, né? Das doenças, que você tinha que fazer flebotomia para escapar a fumacinha, o espírito, e que esse papo de micro-organismo era tudo besteira, né? Então, mesmo ele demonstrando que lavando a mão em cloreto de cal você reduzia a mortalidade, né, por sepse puerperal,
A Sociedade Médica, né, de Viena, nossa sociedade, falou, né, refutou os achados dele, né, e a gente vê muito isso, tá, pessoal? Tem artigos aí, um recente, 2021, 22, né, relativamente recente, dizendo assim, olha, os erros do Food and Drug Administration estão insustentáveis, né? E aí, no artigo do Jornal Médico Britânico, eles discorrem bastante, né, sobre a questão das interferências e dos ruídos, que são lá outros interesses espúrios que não sejam a saúde, tá? Então, eu faço um apelo para vocês, aproveitando esse caso aqui, né, como eu falei, graças a Deus a sociedade, nesse caso aqui, está alinhada com aquilo que a gente está vendo, tá? Mas muitas vezes, não é raro que as sociedades, as instituições, né, com grande nome, errem também, tá? Eles erram, são seres humanos, né? Minha professora de ecologia da faculdade dizia, por trás de grandes instituições existem pessoas, né, que têm suas aflições, suas expectativas, suas visões de mundo, etc. Voltando aos antistamínicos e descongestionantes, então, as sociedades abaixo, as instituições recomendam não usá-los, tá? Em regra, tá bom? Não é diretriz clínica, protocolo ou conduta baseada em evidências, não significa engessar a conduta de ninguém, tá? O profissional tem autonomia, sempre teve, né? A gente sabe do ato médico, isso é institucionalizado, tá? Que ninguém quer interferir em conduta de ninguém, a gente só está apresentando as melhores evidências, que no caso aqui foi corroborada pelas sociedades, tá? E a ideia também, ninguém tem aqui expectativa de eliminar o antistamínico para criança com otite, né? Porque existe uma coisa no mundo real, né, que chama variabilidade, né? O profissional, diante de uma percepção ou uma peculiaridade clínica que, de repente, não tenha sido mapeada nos estudos primários, né, nos ensaios clínicos, na revisão, ele pode usar o antistamínico, normal. Existe uma coisa chamada, como eu falei, variabilidade, né? Eu costumo usar o exemplo dos asteroides lá, né? O Saturno tem asteroide? Tem um monte, né? Você tem asteroide do tamanho de um dedo e asteroide do tamanho do planeta Terra e do Sol, enfim. O mundo real tem variabilidade, então você não pode tratar todo mundo da mesma maneira, certo? Embora a recomendação seja em geral para criança com otite, média, né, com efusão aguda, em geral, cara, é melhor não fazer o uso, tá? A gente já viu aí que aumenta a probabilidade de eventos adversos graves, todo medicamento tem isso, claro, né? Mas o problema é a cura, né? Você não estão sendo demonstradas as curas, tá? Em relação a não fazer nada. Então, né, talvez é melhor não usar mesmo. Então tá aqui, Instituto Nacional de Excelência Clínica do Reino Unido, né? Agência Nacional de Pesquisa e Qualidade em Cuidados da Saúde Humana e Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, tá? Academias Americanas de Médicos da Família, de Otorrino e Cirurgiões de Cabeça e Pescoço e da Academia Americana de Pediatria, tá? Projeto de Diretrizes Médico Brasileiras de 2010 e essa diretriz aí do Córrego, tá? 2016, tá? Esse tema também é interessante, né? Que ao revisitá-lo, como eu falei, a gente observou um certo congelamento, né, das pesquisas nisso, tá? Então tá meio parado por aí mesmo, tá? A última diretriz que eu vi foi de 2016, eles recomendam não usar também, tá? E aqui, se tratando do que eu estava falando aqui, né, das sociedades, isso se estende também para as instituições de pesquisa e as publicadoras, né? É muito comum, eu lido com isso há 23 anos e vejo demais, assim, demais. Problemas de distorções, né, da realidade procurada e relatada em estudo, ou seja, muita fraude com roupa, né, de artigo científico, tá? E isso é um fenômeno, tá, bem relatado. Você tem aqueles erros que são intencionais e os não intencionais, tá? Então, tem esse artigo, por exemplo, né, má conduta em pesquisa, né, fraude e tal, ensaios clínicos, a prevalência e os fatores causais. Por que a gente reforça isso? Porque, de novo, não é porque a sociedade falou que é melhor não usar isso também, é porque a gente viu evidência, tá? Crua lá, os autos, tá bom? As probabilidades de danos e benefícios, tá? Outro estudo aí, né, como é que chama aí? Mavrogênese, sei lá. É o autor que está aí, né? Também diz respeito a isso, é um fenômeno conhecido.
Tem a falácia da autoridade também, que é justamente isso. O médico famoso, o diretor não sei de onde falou. Então tem que tomar cuidado, né? Vejam o estudo em si, tá? Os estudos. E aqui, essa questão da demora, né? Que a boa evidência leva, o tempo que a boa evidência leva para chegar na prática. O assessor de um dos presidentes dos Estados Unidos até comentou isso em um debate, em uma fala, em um evento que teve da Associação Médica Americana, né? Ele falou que demora aí, em média, uns 20 anos, né? 17, 20 anos para a boa evidência chegar na prática, tá? Então, tem muito ruído mesmo, tá bom? Tem crença, mesmo entre as pessoas que fazem toda uma formação acadêmica, tem sim, tá? Esses ruídos aí de crença, de expectativa, enfim. E aí nós fizemos um levantamento e um serviço, tá? A gente foi uma bolsista, a Marina Martins, da medicina, tá? Ela mapeou lá essa situação clínica, e a gente observou um certo percentual, né? Do uso de antihistamínico, pré e pós, tá? A amostra não foi grande, mas é o que a gente tem em mãos, né? Nós avaliamos todos os prontuários com diagnóstico ou suspeita diagnóstica de otite em 2 períodos, pré e pós-sensibilização. O que foi a sensibilização? Foi uma exposição dessas evidências, né, para os profissionais. Aí a gente observou que, independente se é do antihistamínico, né, reduziu aqui em 58% o uso, né? A gente conseguiu reduzir em 58% o uso do antihistamínico, tá? Antes e após a sensibilização. O estudo foi feito de 2011, de 10 de 11 o período pré-sensibilização, e o período pós foi de 12 a 13, tá? 2013. E aqui o evento adverso também, que atinge a todos, né? O contribuinte, que somos nós todos, né? Não só aqueles que têm criança com otite, né, em casa, né? Então, aqui, considerando a incidência de 3 a 36%, né? Aí eu levei em consideração o estudo que tinha, né? Que fez com crianças, o levantamento em crianças com menos de 6 anos, né? E só a otite média com infusão, tá? Então, vamos lá, de 3 a 36%. Uma população do Pará aqui em torno de 700 mil crianças de até 5 anos, né? Aqui o custo mudou, com certeza já não é 15 a 48, já aumentou, né? Mas depois é só fazer uma regra de 3, né? Ou então divide os valores abaixo por 15 e 48, e depois multiplica pelo valor atual. Mas, na época, e considerando a prevalência de prescrições de 30%, que é o que foi encontrado, o Estado, né, poderia economizar entre 100 mil a 1 milhão e 200 mil, tá? Anual, né, porque o estudo foi feito em incidência e prevalência em 1 ano, tá bom? Um interstite de 1 ano. Então, essa variação se dá em razão de 2 coisas. Primeiro, a estimativa de prevalência ela é incerta, porque os estudos não existem direito, então a gente usou essa ampla faixa de 3 a 36%, talvez seja até mais, né, e a variação de preço também. Tá? A variável aqui para esse custo mais fixa é a população, né, de 774 mil crianças com até 5 anos e a prevalência de prescrições, que é o que a gente observou, tá? Mas o número de crianças, 744 mil, e a prevalência de prescrições. O que varia muito é a incidência da doença e o preço. Tá? Então, assim, considerando isso tudo, você economizaria de 100 mil a 1 milhão e 200 mil. Dinheiro do Estado, se for dinheiro de imposto, ou seja, aquele dinheiro demandado para aquelas prescrições onde a mãe retira o medicamento na dispensa. Aí é o Estado que paga, gente, né, todos. Agora, e se a mãe comprar um tubo desse, né, que custa caro, para fazer mal e não tratar a doença, né, aí não faz sentido, tá? Aqui as referências, eu agradeço a atenção de todos e obrigado.